Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a proibição da pornografia em vários estados americanos que está levando a um risco enorme para a liberdade de expressão, hein? Pois é o que eu falo para vocês. Curiosamente, geralmente o pessoal da esquerda é que é contra a liberdade de expressão, é a favor de censura e coisa e tal, mas nesse caso aqui é o pessoal da direita americano, principalmente os conservadores lá, o próprio D.D. Vance, que é o vice do Trump, que está encabeçando esse movimento, que é um movimento de censura. Vamos entender esse caso aqui da pornografia. Essa notícia foi sugerida por Faço Almoço, Minha Esposa Dorme e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, existe muita gente que não gosta de pornografia, e eu concordo, pornografia não é a melhor coisa do mundo, não. Concordo que crianças têm problemas com pornografia, que não deveriam ser expostas à pornografia e coisa e tal. Só que o problema dessa história é que para você evitar esse tipo de coisa, o custo que você vai ter em termos de limitação da liberdade de expressão é tão alto que no final das contas vai acabar piorando a situação como um todo, né? Então o que acontece aqui? Lá nos Estados Unidos, vários estados americanos mais conservadores estão numa guerra contra a pornografia. Estão querendo que os sites de pornografia exijam a validação de documentos das pessoas para entrar no site. O que acontece automaticamente com isso? Ninguém vai fazer isso. Você não vai botar a sua identidade, escanear a sua identidade para entrar num site de pornografia. É lógico que não. Então o que acaba acontecendo? No Texas, em vários estados do sul americano, simplesmente se você entrar em sites como Pornhub e outros sites, Xvideos e não sei o que lá, simplesmente eles dão uma mensagem dizendo que, olha, a gente não pode atender pessoas do Texas. E ponto final, não tem alternativa, né? Porque aquele negócio, o que a lei fala é que você vai exigir a identidade da pessoa, mas quem, em sua sã consciência, escanearia a sua identidade para mandar para um site pornográfico desse? Mas nunca que você faria isso, né? Por vários motivos. O primeiro deles é a sua privacidade, né? Pornografia, todo mundo vê, tá? Não tem esse papo de, eu não vejo. Vai ter gente comentando aqui, mas eu não vejo pornografia. Eu não conheço a Mia Khalifa. Um monte de gente comenta essas coisas aqui, mas conhece, todo mundo vê pornografia, né? Mas ninguém quer ser associado a isso. Então, você não vai querer botar sua identidade lá para arriscar vazar esses dados aqui. Já pensou? Vazando a dada sua identidade ali com a lista de sites que você viu no Pornhub, que estrago que isso pode fazer na sua vida? Pois é. Então, este é o problema. Além disso, tem um outro fato que é o seguinte, né? Como as pessoas são altamente incentivadas, elas têm muito interesse em ver pornografia, o que elas vão fazer automaticamente? Vão instalar uma VPN e vão acessar de outro site. É por isso que a Pornhub não está preocupada com essas leis americanas. Cada vez mais estados estão exigindo que a verificação de identidade e, portanto, o Pornhub não funciona nesses estados todos. E aí a pessoa instala uma VPN e acessa. Pronto, acabou, resolveu o problema, não tem problema mais nenhum, né? E isso vai acontecer independente, mesmo que em hipótese, né, o D.D. Vance, que é o vice do Trump, defende a proibição da pornografia no país. Não pode ter pornografia nos Estados Unidos. Isso seria um baque, tá? Eu não entendo, cara. Os Estados Unidos tem esse negócio de... É um país que, por um lado, né, é extremamente liberal na liberdade de expressão e coisa e tal, mas, por outro lado, tem um ranço religioso, um ranço conservador impressionante realmente, né? Uma coisa que choca lá nos Estados Unidos é que você não pode beber na praia. Como assim? Cara, para que serve uma praia se você não pode beber na praia, né? Enfim, mas de qualquer forma, ok, eles já fizeram coisas piores no passado, teve a proibição, né? O Prohibition, na época que era proibido beber nos Estados Unidos, álcool era ilegal, e isso teve resultados catastróficos para eles lá, piorou muito a situação, né? Então, isso parece que é um ciclo lá que tem de tempos em tempos lá nos Estados Unidos, essa questão de proibições aí por questões religiosas, né? E eu entendo, de novo, eu não estou dizendo que o argumento que eles apresentam é ruim, não é. Dizer que as crianças hoje em dia têm acesso à pornografia na internet e veem muitas vezes comportamentos sexuais que não são padrão, né? Porque, tipo assim, o site de pornografia poderia até ser um site de, digamos, educação sexual, para aprender como é que faz sexo e coisa e tal.
Mas a verdade, se você olhar a maior parte dos vídeos de pornografia, tem violência, tem submissão, tem coisas absurdas, enfim, tem de tudo nesses sites, né? Então eu concordo que isso não é o ideal para a criança. O ideal seria que a criança só tivesse acesso a esse tipo de conteúdo a partir de uma determinada idade, quando ela já tem maturidade para assistir isso daí. E adivinha, isso já está disponível. Por quê? Porque os pais podem configurar nos computadores dos filhos filtros para a idade. Todos esses sites eles são coordenados de forma que eles avisam que são sites pornográficos, de forma que você pode configurar o seu Windows, o seu Mac, o seu Linux, para não aceitar aqueles sites para determinados usuários. Então você cria um usuário para o seu filho, programa o computador para não deixar aquele usuário acessar sites pornográficos. E pronto, funciona. Né? Só que isso dá trabalho, os pais têm que fazer isso. Nem todo pai tem a capacidade técnica de fazer isso e acaba deixando para lá. E aí a verdade é que muitas crianças acabam tendo um contato com o sexo pelo lado mais depravado possível, porque depois que você entra nesses sites tem tudo que você possa imaginar ali, né? Então eu concordo que é um problema aí. A minha questão é a forma de resolver esse problema, que é através do governo. O governo fazendo uma lei para resolver o problema. É isso que eu discordo. O problema existe, ele deve ser cuidado dos pais, os pais devem de fato configurar os computadores para os seus filhos não terem acesso a esse tipo de coisa, configurar celulares adequadamente, coisa e tal. Agora, controle parental tem em todos os dispositivos. Agora, o que eles querem é a comodidade. Não, o governo vai fazer uma lei resolvendo o problema. Governo não resolve problema nenhum. Nenhuma lei resolve problema nenhum. Olha o caso dessa lei aqui. Ao contrário, piora a situação. Por quê? Porque quando você tem essa lei no Texas, ok, você não consegue acessar esses sites todos, né? Os pais podem dormir tranquilos agora, né? É lógico que não. Rapidamente as crianças vão aprender a usar VPN mais rápido do que tudo e vão acessar os sites de outros lugares da mesma forma, do mesmo jeito, sem nenhum problema no final das contas. Até entrando na Deep Web, entrando no Tor, né? Ou seja, podem acabar usando, eles não vão, a criança não vai usar servidores VPN pagos, que são os melhores, vai acabar usando VPN descentralizada, que tem risco de golpe, que tem risco de um monte de coisa. Ou seja, você piora a situação ao invés de melhorar esse tipo de coisa. Lei não resolve problema nenhum no mundo, né? Então aqui, ó, o pessoal está falando aqui que lá no Texas, quando você entra no site do Pornhub, tem um vídeo falando que não pode acessar porque a lei do Texas exige a identidade fotográfica a cada visita, e a Pornhub simplesmente decidiu que não vai fazer isso. Não vai fazer isso por quê? Porque ninguém aceitaria esse tipo de coisa, ninguém faria isso daí, né? Então eles não vão perder tempo com isso. Por um lado, acaba sendo uma coisa positiva, porque as pessoas já aprendem a usar VPN, já aprendem a descartar esse tipo de controle governamental besta, né? Mas não deixa de ser um problema isso daí. Como o pessoal lembra aqui, o que acontece? Vários estados americanos estão entrando nessa história de proibir pornografia, né? Os pais têm preocupação com os filhos e aí acham que o Estado vai resolver o problema. O Estado não vai resolver problema nenhum. E aí essa história de que já estão propondo agora uma lei para todo navegador fazer o registro da identidade do usuário. Já parou para pensar nisso? Que em cada navegador que você entrar, você vai ter que botar a sua identidade, ele vai ter que verificar a sua identidade, e aí já poderia fazer esse filtro para você automaticamente. Parece uma solução bacana, né? Só que qual que é o problema desse tipo de coisa? O problema desse tipo de coisa são vários problemas que tem aí, né? O primeiro problema desse tipo de coisa é o risco dos seus dados. De novo, você está perdendo privacidade. Vai ser muito mais fácil para o navegador ligar a pessoa ao ato que ela está fazendo. Então, imagina que tem um grande vazamento de dados, vai ser muito mais danoso nessa situação, né? Outro problema que tem nisso daí. Imagina um governo que queira te controlar, impedir você de acessar determinados sites. Agora ele já sabe, né, já que você tem a sua informação registrada no seu navegador e coisa e tal, para poder acessar os sites, inevitavelmente as pessoas vão ficar associadas a isso. O governo vai começar a fazer lei. Ah, você está acessando o site XYZ? Não, nós não gostamos do site XYZ, vamos te multar aqui por conta disso. Imagina a dor de cabeça, o grau de controle. Então, de novo, concordo com a questão de que pornografia é ruim para criança? Sim, pornografia é ruim para criança. Tem que ser cuidado, os pais devem evitar isso daí.
O governo pode resolver isso com uma lei? Não! Uma lei nesse sentido é distópica, é tão ruim quanto as leis da pandemia. Eu espero que o pessoal seja coerente, é o que eu falo para vocês, tem que tomar muito cuidado com o socialismo da direita. O socialismo da esquerda é terrível, a esquerda é muito mais socialista do que a direita. Mas a direita tem uma socialistada também, que não deixa o Estado vai resolver esse problema das crianças acessando a internet. Não, Estado não resolve nada, Estado atrapalha, Estado piora a situação sempre, né? Espero que isso seja uma onda passageira e tal como a Prohibition caiu lá nos Estados Unidos, isso aqui caia também. Ou então fique limitado, né? Porque a verdade é que do jeito que está aqui não vai mudar nada, vai todo mundo usar VPN e não vai mudar absolutamente nada lá nos Estados Unidos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.